Mas assim, eu vivi vários booms, né? Você teve o boom da pós-graduação, que é o lato sensu, que é essa pós que hoje a gente vê, que era, nossa, pós-graduação, tem a pós, né? E a pós virou essa bagunça que virou. A pós hoje é uma bagunça, tá? Desculpa eu falar assim abertamente, porque raras exceções, a pós realmente é uma coisa bem dada, bem feita, com preocupação de ensino e ensinar o cara uma visão diferenciada do que ele não viu na faculdade, trazer bons professores e bons exemplos. Então, e hoje a IA faz. Me deu uma imagem de não sei o que lá, me deu um vídeo, né? Mas eu acho que ainda falta, a IA não vai te dar nunca senso crítico. A IA nunca vai te dar o filtro do que está legal, do que não está legal. A IA não vai fazer você conhecer melhor o seu... Eu acho que é uma ferramenta. Eu acho que... Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar, podcast que busca trazer reflexão sobre liderança, empresas, negócios e, como sempre, trazendo gente com muita experiência e muita bagagem nesse ramo para poder ajudar a gente a refletir sobre diversos desafios que todo empresário enfrenta. Hoje a gente está aqui com um cara que ele é especialista em educação, apaixonado por essa área, com muitos anos de bagagem e que vai trazer para a gente uma visão diferenciada sobre o que é que a educação pode ajudar as empresas, como é que está a educação superior no Brasil e no mundo e fazer com que a gente reflita e entenda quais são os maiores erros que os empresários cometem quando se fala sobre educação. Hoje eu estou aqui com o Januário Mourão. Meu amigo, obrigado por aceitar esse convite. Obrigado pelo convite. E tá trocando essa ideia com a gente, trazer um pouco do seu conhecimento para mim e para os empresários que estão nos acompanhando. Mas antes que a gente comece o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco do seu currículo para quem não te conhece, saber um pouquinho da sua trajetória. Perfeito, obrigado pelo convite. Meu nome é Januário Mourão. Eu apaixonado pela educação, você usou uma expressão bem correta, literalmente apaixonado pela educação. Acho que a educação salva realmente a educação. A gente vê muitos projetos para esporte, muitos projetos que em outras áreas artísticas, culturais, são fundamentais, são importantes, mas não dá para abrir mão da educação. Eu acho que se tem uma solução para tudo, passa pela educação, seja numa empresa na parte de treinamento, seja formação de jovens que estão em situações de vulnerabilidade, é educação. Então, assim, não tem como a gente fugir. Então, acho que a educação, desde o primário até o ensino superior, ela é fundamental para qualquer nação que queira crescer e desenvolver. Muito bom. E, Januário, me conta, você não é daqui de Salvador, né? Você é carioca? Eu costumo dizer que eu sou carioca, mas sou gente boa. Assim, carioca, estou aqui há 14 anos já, 13 para 14 anos já aqui em Salvador, muito feliz aqui. Não tenho... O Rio agora virou um lugar de passeio. De passeio. Assim, vou lá tomar meu chopinho da Brahma, sem fazer propaganda, mas meu chopinho ali... dar um mergulho no mar, mas voltar para Salvador, que é a minha casa hoje, onde eu amo ficar. Sensacional. E como é que foi esse processo seu de se identificar com a parte da educação? Sim. E se identificar com liderar esse movimento por uma educação diferenciada no Brasil? Na verdade, assim, a questão da educação é muito curioso, né? Porque eu fui péssimo aluno, péssimo. Acho que se tivesse hoje, se fosse crime, eu estava preso, prisão perpétua, né? Dei muito trabalho com minha mãe, fui expulso de escola, eu tinha 2 cadernetas, porque não tinha tanto espaço para advertência e suspensão. As mães me odiavam dos meus colegas, porque eu era o líder da gangue. Da bagunça, mas me apaixonei pela educação e foi muito curioso. Eu entrei para a educação por conta da anatomia, que é bem curioso isso. No ensino médio ainda, né? Eu namorei uma menina que fazia medicina e os livros de anatomia dela, eu comecei a folhear, falei, que negócio legal, vai vendo lá. Aí um dia eu falei, pô, eu quero dar aula disso. Mas do nada, assim. Isso aí era a minha fase vagabundo no ensino médio. Eu falei, eu quero dar aula disso. Aí um professor falou, olha, para você dar aula disso, você tem que fazer uma faculdade na área de saúde, fazer mestrado, doutorado, seguir uma carreira acadêmica. Eu falei, eu vou seguir isso. Só que ninguém acreditava, porque, nossa, péssimas notas, repeti de ano 3 vezes, pra você ter ideia. Caramba. Né? Ao longo da minha trajetória de estudante, né? E de uma hora para outra eu falei, não, eu foquei. Falei, cara, eu quero isso. E assim, de aluno vagabundo, aluno CDF mesmo, literalmente, nerd. Isso prova uma tese minha que a galera do fundão sempre dá certo na vida. Não, a galera do fundão, até porque às vezes está do fundão, mas às vezes, assim, como eu vim de escola pública a vida toda, que não a vida toda, mas do 4º ano do fundamental em diante, foram colégios públicos, né? Às vezes é estímulo, às vezes é exemplo, às vezes é você se apaixonar por alguma coisa. E a gente percebe, eu estou falando de anos 80, anos 90, início dos anos 90, mas principalmente anos 80, né? Que já ainda você tinha um ensino público melhor.
Tá? Que não seja hoje, tem muitas escolas, muitos professores muito bem intencionados, mas falta recurso, a gente sabe que falta. Né? Então, assim, foi muito mais um estímulo. Hoje em dia, né? Foi muito mais um estímulo. Então, eu acho que estimular o jovem, né? Dar ao jovem a oportunidade de conhecer coisas, abrir a mente dele, eu acho que é uma forma de você até fazer com que ele se descubra apaixonado. Então, você pega um garoto, por exemplo, que ele não se sente pertencente a um ambiente, ele não vai frequentar aquele lugar. Não adianta você falar que o teatro é caro, acesso a museu é caro, é difícil. Ele não você foi no Centro Cultural Banco do Brasil, é lindo, mas você acha que um menino periférico, ele se sente pertencente ao Centro Cultural Banco do Brasil? Não se sente. Né? Eu tive a sorte de ter uma mãe que me levava para esses lugares. Mesmo a gente sem grana, sem nada, ela juntava a grana para pegar a promoção da Funarte no Rio de Janeiro para me levar no Municipal para ver Quebra-Nozes. Então, assim, isso ajuda muito, né? Que meu pai me incentivava a ler. Então, era um acesso à educação que é fundamental. Né? E também eu vejo um lado do seguinte, existem perfis diferentes de pessoas, né? Então, o modelo de educação formal, ele é engessado para um tipo de pessoa. Sim. E muita gente não se encaixa nisso e acaba sendo taxado como o cara fora do padrão. Fora do padrão. Isso é importante, porque eu acho que, e de novo, os colégios desenvolverem habilidades, que eu acho que é uma coisa que os colégios não fazem. É uma formação muito claro que tem que ser, não tem que passar por matemática, passar por física, isso eu não estou aqui para discutir essa parte. Sim. Mas assim, eles não veem, aí os colégios ficam fingindo que estão fazendo as coisas, que é a realidade. Não, aqui no meu colégio a gente faz, não faz, entendeu? Eu tenho uma filha minha que está terminando o ensino médio agora, que está no colégio público. Sim. Né? Aqui no Tales de Azevedo, no Costa Azul. E ela faz mais visita hoje em espaços públicos e visitar locais e discussões do que ela fazia no colégio particular. Então, assim, você está entendendo? Assim, ela estudou a vida toda em colégio particular. Está fazendo o 3º ano agora no ensino médio, no colégio público. Não foi castigo, pelo contrário. Não o que ela fez, não fez nada, gente. Eu estou super feliz. Sim. E vou lhe falar mais ainda um pouco. O atendimento foi muito melhor, a matrícula foi muito mais legal. Eu fui muito melhor recebido no colégio público do que no colégio particular. Interessante. Então, assim, é claro que não é regra para todos, muita gente vai criticar, mas assim, eu passo dessa experiência que foi fantástica. Pedagogicamente, me explicaram como é que funcionava. E fora o acesso, porque assim, a gente paga por isso, né? Quer dizer, não é nada de graça ali. A gente paga imposto, Exato. paga tudo. Porque não é pouco, né? E não é pouco, né? Quer dizer, ainda tem que pagar colégio, ainda tem que pagar... com 2 filhos, eu pago por ano, a gente paga quase 5 mil, 6 mil reais de material escolar, livros didáticos. Né? E ali não, o governo está me dando, ela recebeu todos os livros didáticos, recebeu uniforme, recebe absorvente da escola, se precisar. Todo mês a criança pode pegar absorvente lá. Sim. Né? Tem cursos ela faz curso de redação no colégio, que é a redação que ela se sente mais. Então, assim, eu acho que falta aos colégios explorarem isso nos jovens. Né? Quer dizer, essa coisa da habilidade, das competências. A gente tem educação financeira, mas, cara, assim, vou levar as crianças no mercado para fazer compra e ter noção de preço. Legal, mas não é isso que vai despertar as coisas neles. Então, você despertar uma veia artística, falar da importância da cultura, a importância de ler, né? De você abrir cultura geral, que é uma coisa que está acabando. As pessoas não estão mais preocupadas com cultura geral. Exato. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram, as crianças não reconhecendo personalidades. Eu não estou falando de personalidade do tempo do Império, eu estou falando de gente que viveu o século passado, que os jovens não conhecem, né? Não sabe nem quem existe. Não sabe nem dizer quem é. Então, assim, é muito preocupante isso, né? Muito preocupante. Eu vi outro dia uma matéria, um vídeo, na verdade, o cara fazendo a comparação, coisa simples, que é saber o hino nacional. Não, isso é... Ele pegava uma música desses TikToks aí, os meninos sabiam cantar todas. Aí você perguntava o hino nacional, eu não sabia nem como começava. Que não tem problema. Eu acho que assim, a gente viveu... Claro que eu vivi o rock nacional, que a gente lembra que tinha... Meu pai ficava horrorizado com as músicas do Ultraje a Rigor, né? Sim. Inútil, ele cantava aquilo meio com raiva. Mas assim, eu não deixava de ouvir Chico Buarque, eu não deixava de ouvir samba, que eu sempre gostei muito de samba desde criança. Mas eu também ouvia as músicas da minha época de juventude. Não tem problema ele ouvir música de TikTok, não tem problema ele seguir um influencer desse. Mas não assim, isso, não deixar de conhecer a nossa história, não deixar de conhecer a cultura. Então, assim, claro, a gente critica muito assim, meu filho não sai do celular, eu nunca tive. Você não tinha celular na minha época. Será que se não tivesse celular na minha época, eu não estaria viciado? Não tinha videogame na minha época, né? Os primeiros videogames surgiram depois, o Atari, né? Que eram bem limitados e eram muito caros, eu não tive acesso. Então, mas será que se eu tivesse um PS5 na minha casa, eu não estaria viciado e jogando nele, um computador no meu quarto? Né? Então, a gente fala muito assim, na minha época eu jogava na rua. Mas sim, mas a gente só era o que tinha. Era o que tinha. Era o que tinha na rua. Você não brincava
brincar, você brincar onde? Tem algumas comparações que não fazem sentido, Não fazem né? sentido nenhum, né? Apesar de que eu acho que as crianças realmente, o tempo de tela agora é culpa dos pais. O que você dá pro seu filho também de coisas para ele fazer? Aí você quer passear, final de semana você passeia onde? No shopping. Cara, tanto museu na cidade, tanto parque para você passear, né? Faz um piquenique, compra alguma coisa. Eu, quando comecei a fazer isso aqui, a pessoa fala, você vai para o parque da cidade com seus filhos? Sim, mas qual o problema? Você vai parque, você viaja para a Alemanha, você vai no parque. Aqui no Brasil, você não quer ir no parque. Né? Então, assim, não tem muito sentido. Eu comento muito isso com as pessoas que eu conheço, que eu vejo, né? O pai quer que a criança fique quieta. Sim. Ele não quer gastar a energia da criança. Ah, mas o menino só fica quieto se tiver um tablet na frente. Pô, mas você faz alguma coisa para poder brincar com essa criança? O que você oferta para a criança fazer alguma fora... coisa diferente do que isso que você está reclamando, não faz. Ou então entope a criança de atividade na semana. Aula de judô, aula de karatê, aula de inglês, aula de não sei o que, aula de balé, lá. Para a criança é importante, eu não estou falando que não é. Sim. E claro que isso é a solução para muitos pais que trabalham o dia todo, que é uma realidade da vida. Né? E até uma coisa que eu ouvi uma vez, mas a mãe trabalha. Eu falei assim, a mãe trabalha, porque se não trabalhar, como é que vai ser? Todo mundo trabalha, porque é importante. A coisa da mãe em casa é também uma coisa que já não cabe tanto mais. Né? A mulher tem esse papel ativo e tem que ter. Mas o que me preocupa é isso. Então você está dando o quê? Então quem está educando as crianças hoje é o celular. Né? É o TikTok, é o Instagram, então principalmente o TikTok é uma coisa que eles consomem muito, que não tem filtro, e até as crianças, além de não terem filtro por não terem discernimento, não tem filtro porque não são incentivadas a ter filtro. Exato. O discernimento, a cultura geral, a ler, buscar o que é fake, o que é legal, o que não é, o que é legal para elas, o que não é legal. Tem discussão, então, assim, né? Não tem. Então as plataformas isso. de agora estão se discutindo isso, mas também não tem nenhum tipo de punição para que o conteúdo está passando ali. Então, agora, assim, os pais são responsáveis, porque os pais estão transferindo, voltando a falar de educação, para a escola a educação dos filhos. Né? Eu trabalho muito com questão geracional. A gente pega essa geração Z para cá, é uma geração que está... Eu já tive pai na faculdade querendo saber nota de filho. Vim me questionar por que o professor deu nota baixa, eu como diretor. Na faculdade? Na faculdade. Por que meu filho tirou nota baixa? Eu quero falar com esse professor. Seu filho não está na escola mais, nem na escola. Eu não vou perguntar por que minha filha tirou nota baixa na escola. Né? Eu fui uma vez na escola questionar a nota da minha filha, porque minha filha, ela é muito engraçada, a mais velha, Helena, a prova era bem ensino fundamental ainda. Logo que eu cheguei em Salvador, a prova tinha umas imagens e você tinha que escrever uma frase naquela imagem. Aí eu lembro de uma imagem, uma das respostas que eu lembro até hoje, que tinha um sofá e tinha que colocar lá, sei lá, o sofá é bonito, o sofá é não sei o quê. E minha filha escreveu assim, era uma vez uma princesa que queria descansar. Pô, ela viu o sofá, a princesa queria descansar. Obviamente, aonde? No sofá. No sofá. E tomou 0 em todas essas ideias malucas que ela teve, né? Quer dizer, você não está incentivando a criatividade. Exato. Você tem que fazer. Você fala que o sofá é bonito. Você fala que o sofá é bonitinho, nota 10. Se você cria uma história. A minha filha faz exame de vista, por exemplo. Coloca o contexto. Ela fez exame de vista, ela não conseguia falar, porque exame de vista com criança não é letra. Dependendo da idade, são imagenzinhas que a criança faz. Aí tinha lá pipa, não sei, a flor. Minha filha não conseguia falar pipa. No céu azul, última. Ela contava cada imagem daquela. Então você está incentivando a criatividade. Hoje é uma menina que está fazendo Enem agora para Belas Artes, porque ela gosta disso. Muito bom. Ela sempre foi incentivada, fez curso de design na Infinity. Então, assim, ela sempre buscou, sempre incentivamos o desenho, né? Ela nunca foi muito ligada a esporte, então entender quem é seu filho também. Né? Isso começa na escola. A gente não está para um menino desse decidir carreira no terceiro ano do ensino médio. Com certeza. É uma jornada completa. Sim. E você comentou, né, que você era o aluno péssimo. Imperfeito. Muito. Que o que mudou sua visão ali foi ver o livro de anatomia de uma namoradinha, da época de escola. Mas o que foi que mudou sua chave para você sair de um cara que estudou na anatomia para ser professor e virar líder, diretor e ir para liderança? Eu acredito muito que a liderança é uma coisa inata. Assim, a gente nasce com liderança. A liderança é um dom que a gente tem. A gente pode melhorar, pode treinar a liderança. Eu não acho que é impossível. Mas, assim, você tem essa coisa em você. Claro que tem muita gente que tem liderança e não sabe liderar. Então, não quer dizer que toda pessoa que nasce com esse dom vai ser um bom líder. Porque acho que a gente tem hoje, quanto mais com as transformações todas que surgiram, né? Hoje eu falo muito com as pessoas sobre questão de comunicação não violenta, saber incentivar a equipe, né? Eu vivi um tempo que o assédio moral era normalizado, não que não seja hoje. Hoje, né, as cancelam as pessoas e tem processo, mas ele foi criado na nossa geração, a minha geração mais velha, nossa, não, que você é mais novo que eu. Mas, assim, era normal assediar e ameaçar, né?
Então, claro, você tem que aprimorar isso na pessoa. A cultura militar dentro do dentro do corporativo. Muito pesada. Mas, assim, foi essa questão. Eu já tinha essa questão da liderança muito forte e comecei a assumir cargos de liderança muito cedo, né? Então, assim que eu me formei, né, como eu já me formei, logo depois eu fui para o mestrado, né, que eu tinha esse objetivo focadaço em dar aula de anatomia. Eu já era monitor na faculdade, ali correndo atrás para ser professor, aprendendo com os professores. Abraçou mesmo a ideia de ser professor de anatomia. E a gente vai chegar lá depois do papo, mas assim, uma coisa que eu não percebo mais nos jovens hoje é a inspiração. Então, eu fico muito chateado com a palavra influência. Assim, eu brinco, até postei outro dia assim, postei não, fiz um comentário, eu vou estudar muito para não virar influencer. Né? Porque, assim, a gente vê hoje essa palavra, infelizmente, é mais uma palavra que a gente conseguiu destruir. Né? Influência, para mim, é uma pessoa que influencia. Eu tive várias pessoas que me influenciaram e não estavam em rede social, até porque nem existia rede social. Mas elas realmente influenciaram. Só que os jovens hoje não querem mais isso. Né? Você pega a faculdade, que é um universo que a gente está tratando mais aqui, eu me tirava em professores, eu queria ter aula com o professor tal. Pô, semestre que vem eu vou ter aula com cara. Então, assim, eu vou fazer mestrado, vou ter aula com fulano, eu sou aluno de ciclano, eu fui aluno de um professor na época de iniciação científica, na Federal do Rio, era o Walter Araújo Zin com Z-I-N. Era um cara que era conhecido no mundo todo, eu ia para congresso, você é aluno do Walter, né? Então, assim, se perdeu isso. Né? Hoje é um cara do outro lado de um celular, lá em Londrina ou um outro estado, que você nunca vai ver aquele cara pessoalmente, não que seja ruim, mas assim, perdeu esse vínculo. Se perdeu esse vínculo, né? E não necessariamente o cara tem um conteúdo que preste para ser influenciador. Infelizmente, né? A gente pode chegar disso depois, que as faculdades não estão mais investindo em pessoas realmente de ponta, que era uma coisa que as faculdades não são todas, tem aí, mas hoje são raras exceções. Antigamente você fazia uma carreira dentro, mesmo numa instituição privada, eu fiz uma carreira dentro de instituição privada. Sim. Meu mestrado e doutorado, eu viajei muito nessa época, fui para a Itália durante um tempo, fui para a França durante um tempo, eu recebi meu salário normal. Então a faculdade na época investia nisso. Então a gente quer nosso professor top. Eu precisava me afastar por algum motivo, por causa do meu doutorado, por causa do meu mestrado, porque pintava um congresso. Quantas vezes a minha faculdade patrocinou minhas viagens, né? Quando não tinha quando não tinha bolsa do governo, ou pagava meu salário integral para viajar, mas eu, claro, para eles era uma forma do meu professor estar indo para um outro local. Né? Então, eu sei que o modelo de negócio mudou muito, mas também se perdeu qualidade com isso. Né? Então, a gente... Então, hoje eu digo meninos porque são mais jovens, né? A juventude está passando, ela não tem mais essa coisa da inspiração, né? Se criou uma coisa e da carreira, né? Também se perdeu. Hoje é tudo muito imediato, é tudo muito rápido. Quero ficar milionário, como faz o curso para isso? E não é, gente. Eu não estou milionário até hoje. Há quantos anos eu comecei? Né? Eu comecei com 13 anos, trabalhando e querendo ganhar meu dinheirinho, meu barãozinho ali. Existe uma grande ilusão da juventude de que vai ser tudo muito fácil, porque a internet democratiza o dinheiro. Não é assim, né? Assim, tem um outro influencer desse que vai dar certo? Tem. Assim como a gente passou o período do jogador de futebol, eu passei o período que os pais queriam que os filhos... Não que não tenha acabado isso, mas você via na época dos Ronaldos aí, era muito filho... Peneira. Até meu amigo brincava, vou puxar deixa meu filho para frente para ele ficar dentuço, para ele fazer sucesso também. Vou batizar meu filho homem como Ronaldo para... Né? Ronaldo dentuço já tem meio... Claro, meio uma brincadeira. Mas hoje não, é a internet. Então, assim, não que não vá dar certo, não que não tenha coisa... A internet é uma ferramenta fantástica, em todos os sentidos. Né? O WhatsApp é uma ferramenta fantástica, mas, assim, é uma coisa que cria um imediatismo nas pessoas que não é legal. Acho que essa pessoa só não pode se iludir com a realidade. Se iludir com a realidade. Assim, a carreira do que tem lá não é real. Não é real. Não, acho que até um pouco mais, talvez, o percentual. Até nas nossas redes sociais pessoais. Ninguém posta problema. Só o pessoal que tem aquela mania errada de ficar postando a pulseira do hospital. Estou aqui, Deus no comando, né? Que eu acho péssimo. Postando no hospital, eu quero dizer que eu estou no hospital. Mas, assim, você quer mostrar uma vida fantástica, um casamento perfeito. E você sabe que no dia a dia não é aquilo. Exato. É propaganda de margarina, né? Mas, agora, eu acho, assim, voltando um pouco, que essa construção de carreira, ela começa em casa. Né? Ela começa com exemplo. Então, você pega, por exemplo, por que hoje talvez né, alguns meninos que vêm de uma realidade de grana, de uma realidade de escola pública, acho que é incentivo. Eu acho que né, ele ter esse incentivo, ele ter essa influência correta. Né? Uma vez eu
eu tive uma conversa, né? Uma discussão no sentido de conversa sobre isso, né? Por que meninos que estudaram comigo, por exemplo, muitos deles não deram certo, no sentido assim, não fizeram a carreira, né? Não estão dentro desse sucesso que a gente diz que é o vencer na vida, né? Que não é tão... A gente sabe que não é tão assim. Mas porque falta incentivo, falta... Por minha época de garoto, né? No meu colégio de ensino fundamental ainda, o colégio público, os meninos queriam ser traficantes. Mas por quê? É porque ele é mau, porque ele é ruim? Não, porque assim, era o cara que tinha poder, era o cara que tinha grana, tinha um tênis da Nike, né? Depois surgiu aquele Nike 12 molas, que era um Nike super famoso. Todo mundo queria ter aquilo. A sandália da Kenner, que era uma sandália, a primeira versão do Kenner, que era no Rio de Janeiro, era uma explosão. Qual era o caminho mais rápido para ele? Ser vapor da boca, ser olheiro. Era o que o cara tinha. Eu estudava em escolas que tinham muitos meninos da Rocinha, do Vidigal. Era uma escola no Rio de Janeiro, no Leblon, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro. Que o Rio tem essa coisa do bairro nobre, tem uma favela junto, né? Meus colegas, muitos foram para o tráfico. Né? Claro que o fato de ser branco, né, facilitou muito a minha vida, que isso é indiscutível. Não vamos entrar nessa questão racial, mas a gente sabe que é fato. Sim. Né? Mas isso eu digo assim, que é um fator que me ajudou muito, né? O fato de ser branco. Né? Pesa. Mas o fato também de ter uma família que, olha, você vai estudar. Né? Eu tive vários primos. Né? Eu vim de uma favela e fui criado até quase 20 anos de idade numa favela do Rio de Janeiro, por questões financeiras. A gente teve que se mudar para... Já tinham casas lá. Sim. E a gente, por questão financeira, a gente teve que mudar para lá, um aperto de vida. E acabou que a gente ficou muitos anos lá. Mas eu falei que o caminho vai ser educação. Né? Mas minha mãe fazia faxina e basava para fazer cultura inglesa. Né? Então, assim, é difícil isso. Meu avô, todo o esforço dele ali, né? Eu tinha sempre meu uniforme direitinho, tinha acesso aos meus livros, eu tinha acesso a bons discos em casa. Né? Eu me lembro que eu sentado na varanda de casa, tínhamos um toca-discos, uma vitrola, eu ficava ouvindo Martim da Vila, eu ficava ouvindo Caetano Veloso, eu ouvia Tropicália, com os discos que ainda tinham lá em casa. Na época a gente tinha uma condição melhor, e me alimentando disso, lendo as letras, que é uma coisa que vinha nos encaixes dos LPs antigamente, né? Eu ficava lendo as letras ali e achando o máximo tudo aquilo, né? A gente tinha uma escola, por exemplo, que ensinava muito, de maneira muito forte a interpretação de texto. Então a gente interpretava letras de música, interpretava poesia, né? A gente era incentivado a isso. E como eu falei, de uma mãe que me buscava levar para os museus, então ia muita exposição. Isso tudo ajuda muito. Eu acho que... Agora, é difícil. Isso não é a realidade das pessoas. É uma mãe que se vira. Eu trabalho muito com projeto social, uma questão voluntária, e tem muito contato com as famílias. Sim. Né? Projetos grandes, projetos com 600 famílias. Então, você vai conversar, é uma mulher sozinha, às vezes, é uma senhora que a aposentadoria dela é o Bolsa Família, que sustenta 2 filhos, 3 netos, entendeu? Então, é difícil você fazer essa pessoa. Não, você não botou seu filho para fazer um curso de inglês? Como? Faltou comida, né? Quer dizer, tem que priorizar as coisas, né? Você tem que priorizar a comida. Você não vai... Por mais que sabe que a educação é importante. É um professor também do colégio desmotivado para ensinar, né? Ele não tem motivação para aquilo. Então, assim, acho que é uma sucessão de problemas, assim. Né? Acho que tem muita bagagem que não é considerada na hora que você vai fazer uma análise sobre essa questão da educação e do crescimento da população. Que é negligenciado e a pessoa só olha a ponta do processo. Só olha a ponta como do se processo, fosse uma escolha. Né? Não, são vários fatores que influenciam ali as pessoas. São vários fatores. E tem outra coisa que eu acredito muito, que é visão. A gente só consegue sonhar ou acreditar que você vai conseguir algo, você consegue enxergar. Sim. Como possível. Perfeito. Se o cara não consegue nem enxergar que é acessível, ele não vai nem olhar para aquele lado. São raros os meninos que vão ter acesso. Claro que tem histórias lindas, a gente trabalha muito com isso. Eu comentei que a gente está com um projeto agora com a Salcine, mas assim, é lugar de pertencimento. Ele vai assim, eu pertenço a esse lugar, né? Então, é um curso gratuito de formação de roteiristas, né? Que a gente quer justamente esse acesso ao pessoal de Salvador. Sim. As pessoas que têm jovens fantásticos, mas falta a eles acreditar primeiro que eles podem chegar lá, a visão que você falou, né? Incentivar. Então, um trabalho, na verdade, que a gente foca muito, às vezes, claro que tem que ter, como os governos passados fizeram e o atual governo faz, de incentivar o ensino superior, ProUni, FIES, e mais universidades, fantástico. Só que o problema não está no final. É na base. É na base. Né? E, principalmente, esse menino acreditar. E também trabalhar as escolas dos professores, porque não é só o menino. Né? O menino ele fica ali, tipo assim, o professor vai desmotivado para dar aula, ele não tem estrutura, não tem um projetor, falta isso, falta aquilo, ele quer mostrar coisas novas, ele quer trazer coisas novas. Então, acho que assim, é um problema que tem solução.
tá? Mas assim, tem que ter investimento. Né? E acreditar que é uma população que pode chegar mais longe. Né? Você vê vários países, a Coreia do Sul é um país que é um exemplo de mudança pela educação. É um país que é uma potência mundial hoje, mas mudança. A gente, aqui no Brasil não faz não investe mais tecnologia, porque não tem, a gente consome tecnologia. Exato. A gente é a gente não é um produtor de alta tecnologia, a gente traz tudo de fora, iPad, iPhone. E olha que a gente é um dos maiores consumidores do mundo. Consumidores do mundo, mas assim, a gente não desenvolve, porque assim, não tem incentivo. Claro, tem grandes casos, cases aí de empresas, de startups e tudo mais, mas frente ao que é feito no mundo, né, a gente está muito atrás. Exato. A gente quer trazer a fábrica para baratear o iPhone, trazer a fábrica. Eu não quero trazer a fábrica, eu quero produzir aqui. Eu quero que a tecnologia seja desenvolvida aqui. Nossa, né? Agora, me preocupa muito esses meninos que não têm, como você falou, que não têm visão, mas você falou uma coisa muito correta. Não tem visão porque faz parte da realidade dele. Exato. Tá? Não é porque ele não tem visão. Então, assim, claro que o pessoal fala assim, esse cara tem uma visão comunista. Não, eu sou um cara que pensa no social. E acredito que só vai mudar quando a gente fizer alguma coisa para essas pessoas. Trazer alguma coisa para elas enxergarem. Não tem a ver com partido político, tem a ver com visão. Sim. Eu quero que as pessoas tenham acesso à saúde, à educação, como todo mundo tem. Saiba, né? Que é possível. É possível, que elas tenham. E ter a percepção assim, eu faço parte disso. Que elas se sentem. A história do marginalizado é real. Porque ele vive à margem mesmo. Ele vive à margem. Ele entra no shopping, desconfiam que ele vai roubar. Ele entra num prédio como esse aqui, bonito. Né? Por que eu nunca coloquei nossa empresa dentro de um prédio lindo? Porque o cara não se sente pertencente àquele lugar. Ele entra num museu que é público desconfiado. Né? Até porque desconfiam dele quando ele entra. Ele, que roupa é essa aqui? Né? Você não faz parte desse ambiente, né? Aquele engraçado que é professor de história. Sim, Matheus Boente. Foi o show dele que, assim, eu passei mal de rir ele contando com os meninos da escola pública, eles foram na casa do Benin e tinha um colégio particular lá no dia, né? Sim. E ele com os meninos da escola pública. É hilário, porque é a realidade. Os meninos não se sentem pertencentes. Agora, deveriam se sentir, porque boa parte são negros, né? Ali tem muita da história de ancestralidade do povo, e o menino particular se sentir o dono da casa do Benin. Então, assim, entendeu? E sacaneando, e você fica com aquele olhar torto, né? Mas acho que é difícil para as escolas, mas assim, acho que tem que começar na base, entendeu? Inclusive, tocando nesse assunto, né? O que é que você acredita que é a raiz desse problema da baixa qualidade do ensino no Brasil? De onde é que vem isso e como é que soluciona isso, velho? Olha, eu acho que foi piorando, na verdade, né? O ensino de base, ele já foi muito bom no Brasil. E ainda tem bons cases, tanto do público quanto do privado. Tá? Você tem boas escolas. Só que, de novo, não voltadas, eu acho que se perdeu em todas as escolas, da questão da cultura geral, da busca pelo senso crítico, acho que se perdeu. O professor não é mais incentivado a ser assim, ele hoje é um cara engessado, ele recebe um conteúdo programático pronto, que é ruim, porque você tem que explorar. Eu tenho um cara que é uma sumidade numa área, eu chamo o Igor para trabalhar comigo. Eu quero dar liberdade para o Igor. Fala assim, não, Januário, eu acho que aqui a gente tem que falar mais desse assunto aqui, que está mais atualizado, faltou uma realidade local. Você tem que ter essa liberdade. Sim. Eu não vou chamar você para dar essa aula para mim. Né? Qual professor de história que não pode tocar em outros assuntos, né? Uma aula de história na Bahia, você não falar das revoltas todas que estiveram aqui. Não dá. Né? Você não está falando de história, você tem que falar história do Brasil, mas como é que não passa pela história de tudo que aconteceu na Bahia, de onde você vive, né? Onde você vai viver. Então, só um exemplo. Que era a melhor coisa que eu gostava. Eu tinha um professor chamado Ricardo Carvalho. Sim, você quem é, professor de história. E as aulas dele de história da Bahia era sensacional, que a gente ia, sei lá, os holandeses foram invadir Salvador, a gente ia lá pro Maitá e ele encenava como é que foi. Velho, você ficava apaixonado pela história. E quem não vai querer aprender uma aula dessa? Quem não vai querer ter uma visita a museus, a locais, né? Então falta esse incentivo, que a própria escola particular perdeu. A escola particular hoje é um modelo pronto. Mas né? Tem muita gente que discute como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? Como se fosse uma política. Eu quero que as pessoas não tenham acesso à educação, uma política marretada para isso. Você acha que existe isso mesmo? Eu acho que existe assim, uma necessidade de emborrecimento. Aí é uma discussão mais complexa, mas assim, acho que esse emborrecimento das pessoas e falta de senso crítico, eu acho que não seria estranho se isso fosse uma coisa... Realmente, assim, você vê o que acontece. Na minha opinião, assim, existe uma coisa por trás que
que é esse emborrecimento das pessoas. Sim. Né? A aprovação automática é uma coisa que eu sou super contra em escola pública. Né? Como assim aprovação automática? Você está fingindo que está ensinando, o aluno finge que está aprendendo, ele termina, passa de ano, não existe isso. Eu acho que a única ferramenta não é aprovação e reprovação. Para avaliar a prova não é não deveria ser o único perdão, mecanismo de avaliação do aluno, mas a aprovação também automática, para mim, é um absurdo. Mas voltando ao que você perguntou, assim, eu acho que falta um investimento nisso. Agora, você entende como é que o modelo de negócio está acontecendo, obviamente no privado. Eu vivi vários booms da educação ao longo desses anos todos. Eu trabalho em faculdade desde 94. Sim. Eu comecei como atendente de aluno no balcão, passei por estagiário de laboratório, fiz um monte de coisa trabalhando para poder pagar minha faculdade. A primeira graduação fiz instituição privada. Eu era meio que um funcionário lá dentro, fazia um pouco de tudo, buscar cigarro, pegar pão de queijo na rua, né? E trabalhar também, atendendo aluno, tudo. Fiz de tudo em faculdade. Só não trabalhei na biblioteca e que me deu uma base enorme para viver esse mundo depois, né? Mas, assim, eu vivi vários booms, né? Você teve o boom da pós-graduação, que é o lato sensu, que é essa pós que a gente vê, que era, nossa, pós-graduação, tem a pós, né? E a pós virou essa bagunça que virou. A pós hoje é uma bagunça. Tá? Desculpa falar assim abertamente, porque raras exceções, após realmente é uma coisa bem dada, bem feita, com preocupação de ensino e ensinar o cara uma visão diferenciada do que ele não viu na faculdade, trazer bons professores e bons exemplos. Então, são raros casos hoje. Virou só vender e ter o diploma, virou uma bagunça. A palavra MBA... Gente, lá, Master in Business Administration. Pô, tem um nome, né? A gente conseguiu transformar MBA em culinária. Como é que você vai... Peraí. O cara vai aprender a ser um chefe de cozinha. Então, tem a ver com business. Sim. Né? Se você vou ensinar gestão de restaurante, pode ser. Mas, às vezes, não é. Né? Business em enfermagem e UTI. MBA em enfermagem... Não é MBA. Então, assim, a gente conseguiu acabar com a pós-graduação. E as faculdades, houve um boom de crescimento nas faculdades, muito pelo FIES, né? pelo financiamento estudantil, que boa parte das empresas viram aquilo como uma mega oportunidade, né? O Brasil dando FIES para todo mundo de novo, resolvendo na ponta superior, na ponta de cima, final, né? Então, eles não tinham incentivo, um FIES, por exemplo, para você botar seu filho num colégio bom, Sim. ou pegar essa grana e colocar no investimento da educação pública, né? Estudar em escola pública para muitos pais é vergonha. Ou é um castigo para o filho, se você, aquela coisa, se você não estudar direito, você vai te botar na escola pública, né? Exato. Já ouvi muito isso. A gente ouve muito isso, né? Ou está pobre, quebrei, estou ferrado, vai para a escola pública, né? Ou o pai canguinha. Mas, assim, eu acho que eu acredito muito no ensino público, eu acredito muito. Para mim, só tinha ensino público. Eu passei um tempo na Europa e, assim, você vê o ensino público funcionando, as pessoas pagam imposto, claro, pagam, mas tem ensino público, tem hospital público, funciona, né? Você é bem atendido, você... Né? Então, é uma realidade que eu queria muito para o Brasil. Se as pessoas tivessem acesso a tudo isso. Quem quer pagar por fora, quer pagar um outro, pague, o problema é seu. Mas quem quiser, está ali, está disponível. Está disponível no Brasil. Né? Eu só vacino minhas filhas em posto de saúde. Sim. Só se a vacina não tiver no posto, que eu vacino no particular. Eu pago por aquilo. Né? Eu pago para aquela vacinação. Então, aí voltando à questão, então, esse boom da educação superior, que começou a trazer perda de qualidade. Porque os grupos foram expandindo, eu trabalhei em alguns desses grupos educacionais grandes, mundiais, gigantescos, e começou o capital estrangeiro a chegar, né? Eu dei algumas consultorias para empresas que queriam vir de fora para investir aqui no Brasil, Sim. que viram o crescimento do EAD, do ensino à distância, e do acesso à faculdade, que é fantástico. Tá? O acesso à faculdade, o ensino superior tem que ser democratizado. Mas como é que esse aluno chega no ensino superior? Qual é a qualidade desse aluno no ensino superior? Ele tem senso crítico, ele está bem formado. Será que ele está preparado para entrar Como eu falei, eu dei aula de anatomia, né, humana. Eu fiz mestrado e doutorado em ciências morfológicas, que é a área, a ciência que também que engloba a anatomia, na Federal do Rio. É um aluno que não sabia uma célula, que ele não sabia... Entendeu? Chega um aluno no ensino superior, que ele, se você aquela célula, tipo aquele desenho, tipo um ovo frito, sabe? Que tem ali o núcleo, a gema do ovo, a clara, o citoplasma, ele não sabe aquilo. Ele não sabe. Né? Então, é um aluno que... Você vai botar um aluno em engenharia, por exemplo, eu vi isso, né? Pegar um menino que é pedreiro, não que o pedreiro não possa fazer engenharia, mas você vai fazer faculdade. Aqui um FIES, assina aqui esse documento. Claro que eu quero muito que o pedreiro faça engenharia e vire engenheiro. Tá?
Mas ele está preparado para isso. Eu vou becar esse cara fazer um financiamento de 5 anos de faculdade, que ele vai ter uma dívida depois de não sei quanto, de 40 mil reais, e ele não sabe matemática. Ele não viu, ele vai fazer cálculo 1, 2 e 3, vai fazer não sei o que lá. Ele não faz. Ele repete, perde o FIES e fica com a dívida. Entendeu? Frustrado, aquele universo não é para ele. A universidade hoje, a faculdade, ela não prepara você para a vida, não prepara você para o mercado. Então, os grandes grupos cresceram, as faculdades pequenas, elas foram canibalizadas, compradas, vendidas, ou faliu, porque não a visão do lucro atrás do dinheiro fácil do FIES. É como uma lanchonetezinha de bairro querer brigar com a McDonald's. Ele tem escala. Ele pode, o Burger King pode fazer uma promoção de 2 hambúrgueres por R$15. Sim. Né? Mas é complicado para o tiozinho ali, porque ele fala, eu compro carne boa, eu compro carne... Então, é uma briga injusta. As faculdades foram a mesma coisa. Assim, eu entendo que o mercado mudou e participei dessa mudança do mercado, mas o que houve? Houve vamos escalar. Né? Que negócio você fala, vamos escalar o negócio. O que é escalar? Então, assim, vamos pegar... Começou, o MEC, ele autorizou inicialmente 20% da carga horária a ser à distância, dos cursos presenciais. Eu vivi esse momento também. Beleza, pegamos disciplinas lá que não tinha tanta necessidade da presença de um professor. Vamos lá, vamos colocar essas disciplinas aqui. Mas isso nunca foi com uma forma de vamos facilitar, agilizar. Não, baratear. Porque eu tenho um Januário, né, que tem lá mestrado, doutorado, pós-doutorado, custando X reais para 40 alunos numa sala. E tem o Igor, que tem uma pós-graduação, que vai custar X menos não sei quanto. X dividido por 2. Por 2, que vai pegar 400 alunos. Entendeu? Ou um vídeo, numa aula gravada, numa aula assíncrona, que a gente chama, que é uma aula gravada, ou que seja uma aula ao vivo, mas ele pega uma quantidade enorme. E quando você tem escala, eu pego o Igor e boto o Igor falando para o Brasil todo. Entendeu? Claro que tem um limite para alunos por sala, tudo mais, mas é muito mais barato. E quando veio, depois passou para 40%, e veio pandemia, veio um monte de coisa, que é a hibridização, não sei o quê. E aí virou 100%. Eu estava no ensino superior ainda, eu estava como diretor de um grupo educacional, não vou citar nome, que assim, quando acabou a pandemia, eu falei, vai voltar o presencial a ser presencial. E a gente não viu isso. A gente viu, na verdade, foi uma bagunça. Né? A gente tentando aproveitar ao máximo essa questão da hibridização, os cursos EAD. O curso EAD é fantástico realmente para democratizar. Pessoas que têm menos tempo, pessoas que estão em lugares distantes, que não têm acesso à cidade, não têm uma faculdade. Eu fui diretor de faculdade em Teixeira de Freitas, em Itabuna, em Juazeiro. Eu fiz expansão de faculdade. Né? Eu trabalhava como diretor de implantação, implantei faculdade em várias cidades, muito aqui na Bahia, e no Nordeste, muito no Nordeste, Pernambuco também. É legal, né? Chegar a uma faculdade, num local para a prefeitura é fantástico, para a população local é fantástico. O EAD ele acelerou isso. Você vai a cidades pequenas, você vai, por exemplo, a pequenas, né? Cidades mais nível pequeno para médio, por exemplo, Senhor do Bonfim. Cidades afastadas, né? Senhor do Bonfim, cidade de satélite mais próximo, seja Juazeiro ali e tudo mais, né? Senhor do Bonfim tem uma estrutura muito boa. Você tem 14 polos de faculdade diferentes, sei lá, 14, 13. Não comporta a população, né? Não tem uma faculdade presencial, salvo engano, não tem presencial, né? Mas, assim, o que acontece? As faculdades... E o polo, antigamente, de ensino superior, polo de EAD, o MEC ele ia avaliar esse polo em loco. Sim. Então, se você quiser virar um polo, tinha que ter lá tantos computadores, sala para estudos, sala para... Tem que ter um mínimo de estrutura, e que o MEC acabou com isso. Então, qualquer um abre polo, entendeu? De EAD. Aí, os cursos que não tem nada de presencial. Então, o que acabou de fazer? Foi um baita no mercado. Quando o foco é somente o dinheiro, somente o lucro, automaticamente a qualidade ela deixa de existir. Que fazem, né? Tem até uma discussão com uma amiga que está agora no norte do país, ela é do sul, mas ela está na região norte. Ela muito chateada com essas novas normas, que o MEC agora ele deu uma apertada no EAD. São novas normas, né? Mas assim... Eu vi até que faculdade de medicina não pode mais ter EAD, né? Psicologia, direito, odontologia, acho que mais uma, se não me engano. E assim, outras não vai poder ter o curso 100% à distância, que eu acho legal, porque tem que ter alguém tem que olhar o que está sendo feito. Sim. Né? Gente, isso não é uma forma... mas realmente ela faz uma educação, ela é uma senhora já, ele é marido, são pessoas que estão muitos anos na educação, mas é exceção, de novo, é a exceção. Tá? Eu não estou fazendo denúncia, falando de complô, mas assim, é a realidade, é lucro, é maximizar lucro. Como qualquer empresa tenta fazer, só que quando você maximiza lucro, muitas vezes você perde qualidade.
Tá? Eu, por exemplo, eu tentei voltar, eu tenho loucura por sala de aula, muitos anos que eu não dou aula, né, como professor de faculdade, eu gosto desse contato com os alunos, mas eu sou um cara hoje que não sou contratado por faculdade. Porque, pô, assim, é caro, né? Você bota um cara, um Cine AD e carga horária também. Eu, quando comecei a dar aula de anatomia, isso anos 90 ainda, final dos anos 90, eu tinha carga horária enorme para dar aula de anatomia. Vou falar de corpo humano, são mais de 5 mil nomes, pô. Entendeu? Como é que você vai falar aqui? Hoje é 30 horas, 40 horas para você dar uma aula de anatomia do corpo todo, cara. Então, assim, você fala de todo o sistema locomotor, aí tem duas anatomias, 1 e 2, beleza, mas não dá tempo, o professor não consegue, é inviável. Fica superficial. Né? Aí falar de qualquer outra área, falar de administração, e levar os exemplos, levar os alunos para uma visita, trazer convidados, sabe assim, essa relação se perdeu. Então, por exemplo, trazer gente do mercado. Eu fiz um MBA na FGV, né, lá do Rio, ainda nos bons tempos da FGV, foi 2008, mais ou menos, assim. A FGV é um monstro no mercado, um ensino fantástico. Só que ela pulverizou o MBA dela. Né? Ela entrou nessa brincadeira de botar MBA em tudo que é canto. Eu fiz muito ligado à sede, então tinha professores que estavam na sede da FGV, foi fantástico. Mas a gente sabe que hoje não é realidade, até pela logística não tem como. Como é que você vai botar um cara dando aula lá em Petrolina, entendeu? O mesmo professor que dá aula no Rio de Janeiro, que dá aula em São Paulo. Não é o mesmo professor. São professores de qualidade, muitas vezes. Ele tenta manter uma qualidade. O próprio IBMEC era uma máquina uma referência na área de gestão lá no Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Foi comprado por um grupo e hoje está pulverizado em polos que eram de educação de formação de curso preparatório para a OAB. Sim. Então, assim, eu entendo a necessidade do mercado, a necessidade de mudar, mas são grandes grupos que pulverizaram isso. Tá? Então, a gente fica preocupado com a qualidade. E agora tá, o novo boom é no ensino de base. Isso vai chegar agora. Aí, assim, as faculdades, essa bolha estourou, né? Quer dizer, não que não tenha, a procura ainda é grande para o ensino superior, mas ela já não é mais o mercado que era. O acesso ao FIES não é mais o mesmo, né? E tudo mais. Então, não é mais o que era 10 anos atrás. Mudou muito o mercado. Eu já não estou mais dentro dele, mas já mudou muito o mercado. E a gente tem agora os colégios. Os colégios boutique, os colégios de grupos educacionais comprando colégios locais. Exato. A gente já tem isso em Salvador, tem isso no Brasil todo. Isso é uma realidade do Brasil. Esses colégios de boutique, eu não vejo nada contra, mas assim... cara, eu não incomodo em pagar caro por educação. Educação nunca vai ser custo. Educação vai ser investimento, sempre. Sempre. Eu tenho 2 filhas, educação é investimento. Minha filha fala, pai, eu quero fazer um curso. Faça. Né? Graças a Deus eu consigo fazer, a gente tem uma estrutura que consegue fazer isso. Mas o que ela está vendo lá? Porque botar um menino no colégio boutique, assim, mas o que ele está vendo lá? Porque ele fala lá é bilíngue. Lá o calendário... Mas eu quero um filho com um calendário internacional, por quê? Ele vai viver fora? Se ele for viver fora, beleza, eu até entendo. Mas que os feriados locais, né? E a cultura baiana, né? E a cultura de toda essa cultura afro-baiana que a gente tem aqui em Salvador, por exemplo, está sendo falado esse assunto, porque tem que falar. Né? Quer dizer, eu estou falando da regionalidade nossa aqui. Sim. Porque você pega os grandes grupos educacionais que compraram escolas aqui vamos falar da nossa realidade de Salvador, que talvez não tragam, talvez não tragam, eu não estou lá dentro, não posso falar, estaria sendo leviano, mas talvez não estejam trazendo isso. Então é importante entender. Agora, esse movimento do mercado partiu agora para os colégios, entendeu? Mas de novo, é a mesma questão da perda de qualidade, porque quando você tinha a família que cuidava da escola, e foi a avó que montou a escola, você tinha uma proximidade com os professores, você tinha uma proximidade com a coordenadora, ela sabia o nome de todo mundo, sabia o nome dos pais. Inclusive, teve um movimento contrário hoje. Existe um movimento, anos 80, até 90, de grandes colégios que montaram a faculdade. Sim. E hoje o movimento é o contrário. Muitas faculdades que sobreviveram estão montando colégios. Porque, está muito melhor. Até porque é o seguinte, vamos lá, hoje, claro, salvo exceções, e famílias têm mais dinheiro, se a gente sabe que é uma realidade, elas vão para a pública. Sim. Porque ele estudou num colégio melhor, ele fez um ensino médio melhor, ele faz um baita no cursinho pré-ENEM hoje, que era o nosso antigo pré-vestibular, e entra numa escola pública, tá? Que toma vaga, sei que tem as cotas, né? Você tem as cotas, mas esse menino que entra por cota, eu já dei aula como convidado na UFBA, como professor substituto na UFBA. Logo que eu cheguei em Salvador, foi uma experiência fantástica, mas muitos alunos de colégio particular. Acho que a grande maioria. E assim, quando você pega o aluno de escola pública, ele vem com dificuldade.
E eu tive alunas com dificuldade. Assim, repetindo a matéria algumas vezes porque tinham dificuldade. Ah, não, é porque não tem tempo. Não, pelo contrário, mas porque não tem base, gente. É difícil. Você aprender química de uma hora para outra. Então, eu não tive química no ensino médio. Eu não tive professor de química, porque não tinha professor, é aprovação automática. Claro que na hora, porque eu adorei. Poxa, nossa senhora, não vou ter química? Você aprovar? Beleza. Me fez uma falta enorme. Absurda. Enorme. No doutorado eu trabalhei com uma molécula de um remédio, testando se ela funcionava ou não numa doença. Pô, eu tive dificuldade porque eu tive que estudar muita química, né? Então faz falta na ponta final. Eu ainda vejo outra questão que é o seguinte: você fala muito sobre a pessoa que não tem a base perder, ter dificuldade de aprender. E eu vejo um outro lado também que é o seguinte: você força que o professor diminua o nível de ensino e nivele por baixo. Então, quem teria a capacidade de estar aprendendo muito mais também não está avançando, porque está todo mundo nivelado por baixo. Que se eu for naquele nível... Se você for jogar para cima, subir o sarrafo. Exato. E que você precisa, porque... E eu vejo também assim, acabou que depois já tem um tempo isso, e até hoje funciona isso, há uma preocupação do aluno, principalmente no ensino superior, de passar. Passar na matéria e formar. Passar na matéria, eu passei muitos anos como diretor, era muito comum, assim, os alunos de último semestre. Eu tenho que me formar esse ano. Às vezes estava pandemia, eu tenho que me formar, mas, gente, não está tendo aula prática. Eu não estou tendo. Você precisa passar pelo estágio, você precisa passar por uma aula prática. Não, mas eu tenho que formar esse ano, porque você vai passar sem aprender, você vai sair da faculdade sem aprender. É só diploma. Eu entendo. A pandemia foi uma coisa fora da curva para todo mundo, para o mundo inteiro, né? Qualquer segmento que você pensar aí foi uma coisa fora da curva. Mas assim, mas uma preocupação, fora a pandemia, muita preocupação muito em terminar. Achar que o diploma embaixo do braço vai abrir porta. Até o aluno, eu sempre dei aula para o primeiro semestre, né? Porque a anatomia era sempre o primeiro semestre. E na área de gestão, administração, eu nunca dei aula. Minhas aulas de faculdade sempre foram na área de saúde e anatomia, principalmente. Pegava os alunos de primeiro período. Então, assim, um aluno, eu falava para eles, gente, a carreira de vocês começa aqui. Não começa no final da faculdade. Então, como é que você vai se portar na sala de aula? Como é que você vai mostrar interesse? E era uma época de ensino presencial. Tá? Não estou nem falando da hibridização ainda não, ou do ensino à distância. Que ele tinha esse contato com o professor na sala de aula. Então, assim, eu estou tendo aula com o Igor hoje, então quero depois da aula bater um papo com o Igor, Igor, me dê um livro para eu ler, que vai ser bom, me dê uma dica de bom curso. Essa relação se perdeu. Na minha época de faculdade, o professor que abria as portas para o mercado. Sim, né? o professor que abria, eu falava para eles isso. Professor, você era muito bom eu fiz engenharia civil, né? Então você era muito bom em concreto, na área de concreto. O professor queria você no escritório dele e te indicava para uma obra e tudo mais. Quando eu cheguei na faculdade, eu estudei no Rio, né? Eu comecei numa faculdade. E eu falei, eu quero ser professor de anatomia. Primeiro dia de aula, eu falei com o professor, eu quero ter aula de anatomia. Aí, tinha aula com um professor muito famoso do Rio, e ele falou assim, olha, aí conheci uma outra professora que dava aula para outras turmas, né? Eu falei, professor, eu quero que você me ensine aí, eu quero ficar como teu estagiário. Sim. Acho que segunda semana de aula. Eu não podia, porque eu tinha que estar no terceiro semestre no máximo. Eu falei, se eu fizer a prova para monitor e passar, você me chama? Ela assim, chama, só não vou poder dar bolsa. Fiz a prova, passei. Ela falou, eu tenho outra faculdade que eu dou aula, que lá eu consigo bolsa para você. Você quer ir para lá? Você vai ficar com o meu pupilo lá. Então, assim, a gente queria seguir as pessoas, a gente queria estar junto, né? Aí, claro que eu tinha que ganhar, eu tinha bolsa, mas não tinha dinheiro. Sim. Né? Então, à tarde eu trabalhava, fazia outras coisas, mas eu era o monitor dela, era o cara de confiança. Hoje a gente não vê mais isso. Claro que hoje, com o EAD, com a habilitação, esse contato com o professor, infelizmente, se perdeu. Né? Mas quem abre a porta no mercado é só esses caras. Né? Aí, eu lembro que a Eliane, quando eu formei, ela já me botou para dar aula, aí o coordenador, uma professora está grávida, precisava de uma licença, não, você vem substituir ela aqui dando uma aula, e eu comecei assim. Né? Só que também essa coisa de começar de baixo, que é uma coisa que se perdeu na carreira, eu acho que essa coisa essa não é a minha função. Eu acho que, claro, que é importante, tipo, você trabalha aqui no estúdio com uma função. Né? Pô, você precisa limpar o banheiro ali. Acho que é uma coisa totalmente fora da sua função. Mas eu não trabalharia com banheiro sujo também, né? Então, você vê muitas pessoas assim hoje, isso eu não faço porque não é minha função. Eu não quero aprender tal coisa porque não é minha função. Então, todo mundo dentro da sua caixinha e não olha o todo. E não tem nem com as empresas essa relação mais. O que você pode agregar na sua carreira? Eu só cresci na minha carreira aprendendo tudo. Tudo. Eu queria saber tudo da operação de onde eu estava. Então, assim, eu me tornei um cara de faculdade que não caí, não vim num banco. Eu perdi uma vez uma vaga numa grande instituição para a reitoria porque entrou um cara de banco no meu lugar que nunca pisou numa sala de aula.
E me disseram depois no feedback, não, porque você é um cara muito acadêmico, apesar de ser um cara focadaço em resultado. E eu sei que tem que dar lucro, é uma empresa. Sim. Tem que pagar as contas, tem que dar lucro, tem margens altas, mas assim, a gente pode trabalhar com qualidade. E perdi para um cara de banco que nunca pisou na sala de aula. Não é nenhum tipo de chateação, mas assim, olha a preocupação que a gente está no ensino superior, né? Quer dizer, lucro, ele tem qualquer empresa. Eu sou muito focado em resultado, sou muito chato com isso, mas eu sou muito chato com qualidade. Agora você vê que tem uma divergência, né? Eu, como empresário, escutando você falar, ensino superior hoje não garante qualidade, de forma geral. Óbvio que tem exceções. Tem exceções. E mesmo assim ainda tem muito empresário que foca no diploma e não nas habilidades que a pessoa pode ter. Sim. Esquece que é mais... Eu enxergo isso, né? Que é mais importante você pegar uma pessoa e você ajudar a formar ela dentro da sua empresa do que você querer pegar ela pronta, né? E você enxerga isso também, esse erro dos empresários? Acho que assim, as pessoas, o brasileiro, de um modo geral, né, formado, né, ele está começando a entender que ele precisa desenvolver habilidades. Algumas empresas têm feito isso, mas eu acho que na hora de contratar a gente se preocupa muito com a formação. Tipo assim, você me falou agora que você é engenheiro civil. Não te limita a engenharia. Eu não posso só te contratar como engenheiro. Eu posso contratar para várias outras coisas. Sim. Você já me mostrou aqui na conversa que tem várias outras habilidades, tem visões. Então, assim, eu entender muito mais o que o Igor faz, o que o Igor é capaz de fazer, o que você já fez como experiência. Eu te falei, minha primeira formação é fisioterapia. Eu já fiquei desempregado, né? E já tive que mandar currículo e falar assim, não tenho vaga para fisioterapeuta, não. Mas o que eu menos fiz na minha vida foi trabalhar como fisioterapeuta. E adoro, acho linda a profissão. Eu sou um fã da fisioterapia, tenho meu registro no conselho. Mas, assim, eu no conselho. Mas, assim, o que eu menos fiz na minha vida foi ser fisioterapeuta. Então, eu sou um cara que foi professor, eu sou gestor. E eu tipo, falei, eu busquei minha formação... não só para aprender, mas muito mais para provar para minha cara assim, olha, eu também sou gestor agora, oficialmente. Porque o mercado não me aceitava como gestor. Então, eu tenho anos de faculdade, anos de gestão, e não só em faculdade. Eu já empreendi, eu tenho meu negócio, já tive outros negócios que deram certo. Então, assim, não viam o Januário como um gestor, porque as pessoas ficam limitadas. Então, não é, de repente você... Limitada a currículo e limitada a diploma. A diploma, a formação. Eu acho que a formação formal não pode ser abandonada. Né? A gente viu também, eu no Brasil, graças a Deus, já está abrindo a mente para cursos de formação técnica, que é uma coisa que a gente sempre discriminou muito, porque é a história daquela cultura, né? Meu filho vai ser doutor, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ter um diploma. Né? Eu acho que é importante. Agora, a faculdade ela não é só para formação formal. Deveria ser um ambiente de formação geral da pessoa. Você está tirando, por exemplo, eu tive aula como fisioterapeuta, né? Lá atrás, início dos anos 90, eu tive aula de sociologia, eu tinha aula de filosofia, eu tinha aula de várias outras ciências, eu tinha aula de psicologia, de várias outras ciências que estão ali, que têm a ver diretamente ou indiretamente com a área, para a formação geral minha. Claro que muitos alunos não entendem, porque mas, assim, é importante. Porque eu estou vendo filosofia, se eu sou fisioterapeuta. Gente, é importante. Porque é a história da cultura geral, da formação, e principalmente do senso crítico. E aprender a pensar, né? Aprender a pensar. Porque assim, eu sei... Não sabe, cara. Não sabe. Gente que não sabe interpretar texto. Sim. Eu já orientei aluno de mestrado e doutorado, tem aluno que tem dificuldade de colocar no papel. Ele lê aquilo, ele não consegue colocar no papel. E não é falando que ele é burro, não, porque a gente não é mais incentivado a fazer isso. E é que nem academia, né? E faça uma resenha sobre... Todo mundo consegue levantar um determinado peso, mas se você não treina para pegar um peso maior, obviamente você vai ter dificuldade. Mesma coisa com o ensino. Você exercita o cérebro também. Você vê aquele vídeo se eu não me engano, é de Clóvis de Barro, que ele fala sobre o brio. Sim. Né? Que ele fala, velho, não é possível que o cara conseguiu pensar e eu não consigo ler e só entender. E é realmente de forçar a musculatura. De interpretação, né? Problema sério de interpretação, que, de novo, o ensino formal nem sempre vai te dar isso. Né? Seja o ensino básico ou seja o ensino superior. Mas a gente acredita muito que o ensino superior deveria ser para isso, né? Para desenvolver isso nos alunos, essas discussões. Agora, essas discussões num celular, você vendo, porque democratiza, claro, muita gente conseguiu o ensino superior graças ao EAD. Mas quem é esse cara agora? Porque a gente não tem muita noção de quem é esse cara agora. Como é que ele se formou? Ele conseguiu se encaixar no mercado de trabalho? Está trabalhando na área. Está trabalhando na área. Porque, de repente, eu preferia que ele fosse um outro profissional. Aí você vê, aí a pessoa fica zombando, que eu acho extremamente errado, desse cara que não deu certo e trabalha hoje em outra função, numa outra coisa, que não tem diretamente ligação à formação básica dele. Mas é por isso que é preparando mal esse pessoal.
E o que eu citei aqui, o FIES, eu acho que o FIES é um programa fantástico. Só que muitas empresas viram o FIES com a oportunidade de tirar o dinheiro das pessoas. Exato. Tirar do governo, né? Porque a pessoa faz um empréstimo com o governo. E pegando pessoas que não têm condição, que você vê captando o cara na rua ali. Não, agora não mais, que não está tão fácil mais conseguir o FIES, mas muitas dessas ações. Não, vamos pegar o cara e eu me lembro muito bem que era um formulário eletrônico, não sei como é que está hoje, mas na época era a site do MEC para isso, do INEP, né? Era INEP, não era mais qual o site, não, vou estar falando besteira. Eram 7 páginas. A última página era do financiamento, que vinha lá as parcelas todas e o aluno dá o ok. Nem lia. Dá ok. Cara, ele está criando uma dívida de não sei quantos anos para frente. Muitos inadimplentes, o governo fazendo programas que eu acho correto de tentar ajudar essas pessoas, mas assim, não dá mais para dizer que esse cara vai... Você vê hoje o direito, como é que está, aluno, o cara formado ganhando R$ 1.500 para... começando no escritório. Gente, eu acho errado. Um salário muito aquém do que um advogado. A OAB fazendo a sua prova, que eu acho correto, não sou contra a prova da OAB, mas muitos estão passando, porque eles chegam sem condições de passar na prova do OAB. Entendeu? Medicina agora tem um projeto para fazer também a mesma coisa, mas assim, é surreal. Ou seja, você não está pronto para advogar. Eu sou bacharel. Cara, tipo assim, né? Não tem muito sentido, né? Isso é complicado. Só terminando a questão dos soft skills. Então, assim, eu acho que essas habilidades as empresas têm que olhar mais para isso. E não que não tenha que falar, claro, que não posso colocar o São Rafael vai contratar um cirurgião e o cara não é médico. Não dá só para... Tem lugares e lugares. Lugares e lugares. Tem um engenheiro, tem um advogado. Mas assim, por exemplo, cargos gerenciais, cargos de liderança, né, que não precisa obrigatoriamente... E assim, muito baseado na experiência. Eu sou um cara que contrato pela experiência, mas contrato muito mais pela vontade da pessoa. Pelo que eu vejo na pessoa, de habilidade que ela tem, né? Acho que o investimento em contratação, as empresas têm que investir mais em boas contratações e entender que nem sempre o engenheiro civil vai trabalhar só com engenharia civil. O mercado financeiro americano adora trabalhar com engenheiro. Aqui no Brasil também, se for olhar os grandes bancos... Porque é um cara que tem a capacidade de raciocínio boa. Analítica boa. Então, analítica boa. Ele é um cara que gosta de resultado, ele gosta de ver, trabalhar com número. Ele tem essa capacidade analítica é um dom que as pessoas têm. Né? Mas assim, então, acho que eu tenho que tratar só para engenharia, né? Então, formar em fisioterapia só faz na atuação na área. Claro que espera-se que sim, que sabe atuar na área. Mas esse cara pode ser muita coisa, né? Mas eu acho que falta as empresas desenvolverem mais essas pessoas, essas habilidades e focar em contratar pessoas para aquela área com aquela habilidade específica. Como é que você acha que a gente consegue? Você acredita que existe algum caminho... Não diria fácil, mas algum caminho que dê para a gente mudar essa realidade que a gente se encontra hoje de... Minha visão pessimista é de um declínio total, assim, de capacidade, né? Às vezes eu olho assim que, sei lá, daqui a 10 anos vai ser difícil pra caramba a gente encontrar uma pessoa que tenha um mínimo de capacidade para poder gerir, tocar um negócio e executar coisas simples no dia a dia. Eu acho sim, eu acho que a gente já está vivendo isso, na verdade, né? Bastante. As empresas hoje têm muita dificuldade de contratar, tem muitas empresas que têm dificuldade de contratar. Eu acho que, claro, que a gente tem exemplos fantásticos. Hoje aqui na Bahia, o Cimatec é um exemplo fantástico de educação de altíssima qualidade, com altíssima tecnologia, uma preocupação... Tem outros, mas assim, eu conheço eles, a gente trabalha com eles lá e conhece, né, os laboratórios. É um curso caro, mas eles têm muita bolsa, muito acesso. Sim. Né? O próprio sistema ES como um todo tem muita formação. Eu acho que a formação de ensino superior, essa coisa do Brasil, tem que fazer ensino superior, porque se ele não fizer, ele não vai ser respeitado. Não, cara, hoje tem muito técnico ganhando muito mais do que um ensino superior. Hoje eu iria para o curso técnico. Né? Eu acho que tem... olhar países de primeiro mundo são assim, a Alemanha Alemanha assim, a Suíça é muito assim também. Eu acho que as empresas podiam participar mais desse processo de educação das pessoas. Acho que as grandes fábricas, as grandes empresas poderiam participar mais. Você vê isso muito na Alemanha. Eu passei um período no interior da Alemanha, que é uma cidade inclusive muito industrial, é meio que Cubatão, assim, chama Bochum, que fica na região de Ur. As faculdades, os sindicatos, as grandes indústrias patrocinam laboratórios nas faculdades, né, para formar pessoas para futuramente trabalhar lá. Então, por exemplo, eu fui diretor de uma faculdade no extremo sul, lá em Teixeira de Freitas, que tinha uma relação muito boa com aquela empresa de celulose, Suzano. Né? Mas assim, falta entrar mais. Entra na instituição.
Quer dizer, pô, seja público ou privada, vamos formar esse pessoal, vamos... Né, porque é interessante para eles, né? Quer dizer, pô, porque é melhor do que trazer um cara de um outro estado, vamos investir ali. Então, assim, acho que as empresas também poderiam ter esse investimento, não só dentro, mas também fora, para captar esse pessoal. Agora, o ensino me preocupa, porque mas volta naquela discussão inicial, que não é só a formação formal dele. Então, vou ensinar um engenheiro a ser engenheiro. Óbvio, isso é básico. Né? Eu já vi faculdade formar aluno de engenharia civil, inclusive, sem o cara ter pisado no laboratório. Não teve aula prática. Então, assim, eu não sou engenheiro, mas como eu fui diretor de faculdade, eu tinha todos os cursos de medicina, engenharias e toda a área de saúde, humanas. E, pô, os laboratórios montados, não foi porque meu aluno não quer ir, não sei o quê. E, inclusive, a faculdade com laboratório montado. É que o cara se forma em engenharia e nunca foi no laboratório de materiais. É isso que eu falar agora, materiais. Né? Nunca nem fez aquela brincadeira de fazer a ponte com o palitinho que o pessoal faz. Sim, né? Toda a faculdade de engenharia faz essa gincana ali dos alunos. Então, assim, me preocupa. Agora, assim, também buscar essa formação geral, do pensar... Aquela formação acho que uma formação em T, né? Você tem que ser generalista. Sim. Tem que ser especialista em um assunto, mas ser generalista em vários para poder outros. Até porque abre sua mente, cara, para outras coisas. Assim. E o brasileiro, né, claro que essa cultura do ensino superior, eu acho fundamental, mas hoje nem para o mercado, para você ganhar dinheiro, e nem que vai transformar a sua vida você sendo do ensino superior. Sim. Então, o que eu te falei hoje, eu tenho uma filha que vai fazer agora para Belas Artes, mas se ela fala assim, não, pai, eu quero fazer um curso técnico para ser... Cara, numa boa. Assim, não ficaria decepcionado, tipo, minha filha tem que ser doutora. Porque esteve realmente, tem ainda, né? E é muito emocionante como professor, né, ver formar o primeiro membro da família. Sim. Eu fiz muito isso, assim, pô, anos 90, 2000 e até agora, essa década agora, 2010, formar pessoas. Você vê ali aquela família super humilde, que é o primeiro membro da família que consegue, através de um ProUni, que é um programa lindo também, ou do FIES, ou até mesmo que ele bancou, a família juntou ali, conseguiu uma bolsa. O primeiro membro da família formar. Então, mas assim, infelizmente, a gente sabe que o mercado vai ser cruel com esse menino. Tá, vai ser cruel. O mercado é cruel, não tem jeito. Então, agora a faculdade dificilmente ensina ele a ser diferente. Eu, meus alunos, eu falava, cara, mais do mesmo tem um monte aí. Exato. O que você vai fazer para ser diferente? Você vai... pois eu não tenho grana para fazer um curso de inglês. Você tem que curso de inglês, que na minha época era um curso. Aí não, um excelente curso, mas assim, hoje tem vários. O que você vai fazer para se diferenciar, né? Se diferenciar, você vai fazer... Cara, faz inglês na UFBA, tem inglês na UNEB, tem inglês na internet, tem inglês no YouTube. Hoje o acesso é fácil, teoricamente, né? Só que aí você vê outra contradição enorme, né? O acesso à informação é enorme, muita informação ruim e uma pessoa sem discernimento do que é informação ruim e o que é informação boa. Não sabe não sabe distinguir o que é bom, o que é ruim. Na minha época de aluno, a gente ia pegar artigo científico de revistas internacionais. A gente tinha que entrar na biblioteca, pegar microfilme. Eu passava na biblioteca, olha que eu sou velho, mas não sou tão, tenho 50 anos. Não sou tão velho assim. Pegar o microfilme, a gente mandava por correio. O pedido daquele artigo recebia pelo correio ou por fax. Não tinha, você não entrava no Google e dava um Google e saía um monte de coisa sobre aquilo. Você não tinha inteligência artificial, que inclusive tem que ter senso crítico para usar a inteligência artificial. Sim, com certeza. Até para ler, porque você... Eu estava aqui guardando que eu ia te perguntar sobre isso, né? Como é que você enxerga a inteligência artificial nesse meio agora, né? De facilitar o acesso ao conhecimento. Sim. E trazer informação, na verdade. Né? Eu acho que tudo é ferramenta. Eu acho que tudo é ferramenta e não vejo... claro que algumas... se preocupa por algumas coisas, né? Algumas carreiras, por exemplo. Eu gosto muito... Eu às vezes não sei de humanas, né? Eu sou apaixonado por arte, mas aí para uma formação da minha família, né? Meu pai era um publicitário, era um cara que, né, durante muitos anos foi publicitário. E acho lindo a questão da criação, mas, por exemplo, eu era na época do fotolito, o cara desenhava, né? Ele fazia lá o desenho, aprovava a arte e ia depois para a gráfica. Depois passou pelos programas, né, que você faz isso no computador, que não tira mérito nenhum. Sim. E hoje a IA faz. Me deu uma imagem de não sei o que lá, me deu um vídeo, né? Mas eu acho que ainda falta... A IA não vai te dar nunca senso crítico. A IA nunca vai te dar o filtro do que está legal, do que não está legal. A IA não vai fazer você conhecer melhor o seu... Eu acho que é uma ferramenta. Eu acho que as empresas têm que aprender. Aquilo é uma ferramenta fantástica, ajuda muito, mas, de novo, como ferramenta. Não tem como tirar o humano dessa equação. O Planos ainda não tem como tirar o humano dessa equação. Sim. Né? Então, tipo assim, eu dou consultoria para uma rede de restaurantes. Não tem como tirar o humano da equação.
né? Eu posso entender até um pouco melhor, posso entender, mas não tira o humano. Até para fazer o prompt precisa do humano. Sim. Porque se você souber, se você não, é que nem o Google. Quando veio o Google, você vai acabar o livro, vai acabar. Eu lembro que no Rio eu tinha uma relação próxima com o pessoal de uma grande editora na área educacional no Rio de Janeiro, né? Uma família que foi ser mais novo, talvez você não tenha conhecido a Enciclopédia Barça. Sim. A Enciclopédia Barça, ela é uma enciclopédia. Pô, meu sonho da minha mãe, ela não tinha grana, era comprar uma Enciclopédia Barça para mim. Ela conseguiu comprar uma usada. Sim. Depois que era aí que a gente fazia nossos trabalhos de escola. E quando veio o Google, quando veio a própria internet, vai acabar. O livro está aí, as livrarias estão aí ainda, as pessoas estão consumindo. Claro que hoje tem os gigantes de marketplace aí que vendem livro, a Amazon, por exemplo, que vende livros, as livrarias estão sofrendo, mas você vê, por exemplo, aqui em Salvador, a LDM crescendo, porque as pessoas querem sentar, querem pegar o livro, folhear. Ter a tem sensação. O cara do Kindle, tem um cara... A gente assina jornal lá em casa. Eu sou apaixonado por livro, porque eu gosto da sensação. Pegar o livro novo, sentir o cheiro do livro, abrir o livro. O jornal, a gente assina os jornais, à tarde, Correio, chega lá em casa, a gente gosta de folhear, gosta de ler. Agora, a gente consome, eu sou um cara altamente tecnológico, mas eu falo que assim, eu sou de uma geração privilegiada, porque a gente conhece o analógico, a gente sabe ter que mexer nas coisas ali e pesquisar e conhece o digital. Então, o digital virou uma ferramenta para facilitar a minha vida. Sim. Então, eu nunca fui contra o digital, né? Pô, tem coisas, por exemplo, que eu preciso de uma coisa rápida, não tem como eu vou ler aqui na internet. Uma notícia, se é uma notícia agora, vamos esperar o jornal da manhã para ler. Né? Amanhã eu recebo essa notícia, eu vou ver no jornal, como tinha jornais que saíam mensalmente há algumas décadas atrás. Não, eu tenho hoje como ver aqui. Né? Chico Buarque fez uma cirurgia no cérebro. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o que houve com o Chico Buarque? Eu não vou esperar o jornal no dia seguinte sair. Mas o próprio IA, né? E acho que assim, na educação superior, que é o assunto que a gente estava tratando antes, quando veio o EAD, muita gente fala, vai acabar. O EAD, para mim, é uma ferramenta. O EAD, assim, ele 100% à distância, tirando o humano da equação, que é uma coisa que eu fui muito contra, e eu peguei essa transição, núcleo de prática jurídica, no curso de Direito, quando ele virou uma coisa online. Por que eu sou contra? O nome está dizendo, núcleo de prática jurídica. Mas é para o aluno treinar a fazer as peças. Aí o que acontece? O professor, posso estar falando como é que está hoje, 2025, pode estar diferente. Mas muitas faculdades fazem assim, um professor, um tutor, né, Igor, manda a peça, faça uma peça, sei lá, jurídica assim. Os alunos fazem, mandam para ele corrige, está certo ou errado. E cadê o humano nessa história? Porque quando eu fui diretor de algumas faculdades, o núcleo de prática jurídica era uma parte da faculdade. A comunidade carente ia lá, a gente fazia parceria com o Ministério Público, casos mais simples mandavam para lá, separação de divórcio. Então virou só uma simulação, não estava realmente atendendo a comunidade. Cadê aquele casal brigando pela guarda? Sim. Que faz parte, cara. Você ouvir o que a mulher tem para falar, você ouviu o que o marido tem a dizer, é um teste de DNA, é uma pensão. Então, não são casos como assim, você tem um contato com o humano, eu preciso desse contato humano, eu vou lidar com gente. E avaliar o que aqui está sendo falado. É um curso de humanas, né? Está dizendo, é um curso de humanas, né? Que você tira o humano da equação, você acabou o curso de humanas. Um curso de pedagogia, tá bom, o pedagogia tem um estágio, mas você tira, e o contato com o professor para mim é fundamental. Com os colegas, eu acho que é uma ferramenta, mas não é substitutivo. Então, a IA que você comentou, agora, os alunos estão usando, né, substituindo, não estão lendo mais, manda a IA fazer e não lê. Eu não consigo, eu já fiz texto em IA, mas eu não consigo, por exemplo, me faça um parágrafo aqui sobre tal coisa, me dê ideias. Eu uso muito isso, eu preciso de ideias. Né? Me dá ideias para alguma coisa, mas eu tenho que filtrar. Eu não posso pegar uma ideia daquela... A gente fez isso, inclusive, antes de começar o episódio. Não é problema, você criar ideia, eu acho que não está legal. Juntar 3 ideias, gostei dessa, vou juntar um pouco e fazer. Isso é uma coisa. Agora, precisa de alguém por trás para pensar e ter o senso crítico de avaliar. A curadoria do que está sendo entregue pela inteligência artificial, né? A forma de perguntar, o próprio Google pode dar uma informação péssima. Se eu não sei perguntar, eu vou receber qualquer resposta. Isso vale para a relação interpessoal, relação com a máquina. Exato. Né? Então, assim, se você não forma um cara bom para ele poder fazer uma boa pergunta à IA, né? Pedindo uma solução para uma coisa bem feita, ela vai te dar uma solução ruim, vai inventar uma solução, vai trazer uma outra coisa e de repente não souber interpretar. Então, você pegar, apenas copiar e cola, como foi o Google. A gente pessoas são assustadas com a IA, com os alunos, na nossa área que é papo educação. Mas o Google fez a mesma coisa. O Google te dá uma série de... Talvez dá um pouco mais de trabalho que ele não dá o arquivo pronto. Sim. Né? Que ele não dá uma imagem pronta, mas ele dá um monte de coisa, entendeu? Ele dá um monte de informação. Faz um compilado ali de sites, te entrega aquilo. Facilita o trabalho, né? O único trabalho mais que tinha era copiar e colar. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Aí tinha que tirar uma imagenzinha, uma figura, não sei.
Mas a IA faz a mesma coisa, só que assim, a forma que eu pergunto, né? Eu, por exemplo, eu já dei aula de metodologia científica para aluno de faculdade, de mestrado, doutorado. Muitos alunos não sabem fazer pergunta, nem base de artigo eles sabem fazer pergunta. Entendeu? Você tem lá bases, por exemplo, NIH, né? Que é uma base de artigos na área de saúde. Se você não souber perguntar que artigos você quer, que temas você quer, ele vai te mandar um monte de coisa errada. É aquilo que falam sempre, né? Eu não lembro de quem é exatamente isso, mas, tipo assim, saber fazer a pergunta certa é o que mais importa. É o mais importa. Então, assim, eu acho que a IA... E essa correlação que você fez com a inteligência artificial, eu achei realmente é isso, né? É saber fazer a pergunta certa. Fazer a pergunta certa. Para você ter a melhor resposta. Então, e depois que recebeu tudo, saber filtrar aquilo, não seja assim, pô, tá legal, não tá legal, essa linguagem não é a que eu quero. Então, assim, precisa de um humano para isso. Eu acho que muitas áreas, não acho que seja uma coisa que não vai afetar ninguém, acho que é mentira, acho que vai afetar muita gente, vai afetar. Mas, assim, a gente tem que também estar pronto para viver isso. O problema é que as pessoas não mudam, elas querem ser aquilo. Eu quero ser engenheiro, vou ser engenheiro da vida. Não sei. Então, assim, dentro da engenharia, o que eu posso me adaptar, o que eu posso crescer, evoluir. Assim como teve muito professor que se perdeu quando veio o ensino à distância. Né? Como vieram várias metodologias que começou a se usar na educação superior, muita gente ficou para trás. Porque não soube evoluir. Por exemplo, eu acho errado. O MEC, por exemplo, acho que está menor isso hoje, mas anos 90, o MEC começou a exigir mestrado e doutorado dos professores. Eu achei péssimo isso. Eu fiz. E não me arrependo de ter feito. Foi muito bom para mim, abriu muito minha mente, contato com professores do FRJ, professores fantásticos. Mas, tipo assim, Igor tem 30 anos na engenharia. Pô, dono de empresa, um cara de sucesso, eu quero ter aula com o Igor. Eu não quero ter aula com um cara que ficou numa bancada de laboratório na FRJ, entendeu? Que não conhece o mercado. Administração, eu quando fiz administração, fiz gestão financeira, depois fiz um MBA em administração, eu queria gente do mercado. Eu lembro que minha turma era uma turma muito exigente, que era a galera, diretor comercial da Nestlé, cara grandão dentro da TIM, era uma galera, gente da Unimed, tinha uma galera alto nível fazendo MBA na FGV. Botaram um cara de telecom para dar aula de cultura organizacional, uma coisa assim. Trouxeram um cara da antiga Telerge. Telerge era a companhia pública de telefonia do Rio de Janeiro. O pessoal da TIM falou, peraí, você está há 20 anos, é um cara excelente, só que é um cara fora do mercado, está desatualizado, e trazendo exemplos de cultura organizacional, vem de fora, do que não está se fazendo mais. A gente não quer esse cara. Só que infelizmente, o cara da graduação, então, eu quero um cara do mercado. Acho que disciplinas técnicas realmente são importantes, mas assim, é importante ser um cara do mercado. E hoje, olhando o futuro, o que é que você acha que vai diferenciar as faculdades que vão dar certo, vão seguir, e as que vão desaparecer? Eu acho que a qualidade, agora isso vai partir muito do aluno também, e o que me preocupa é isso. Hoje, antigamente as faculdades, elas priorizavam o corpo docente e estrutura física. Né? Hoje você vê artistas fazendo propaganda de faculdade. Uma coisa é você botar o Gil do Vigor, que é um cara engraçado, ele tem uma veia artística muito pesada, mas é um cara que tem pós-doutorado. Sim. É um cara que investiu na carreira, é um economista, é um cara que tem um discurso muito legal e muito preocupado com a educação. Agora, é diferente de botar a Anitta para falar de uma faculdade, estude aqui, que não sei o quê, R$200. Não dá. A Anitta não é... Desculpa, eu acho a Anitta, como gestão de carreira, ela fez uma carreira fantástica, mas não é alguém que eu queira seguir, a não ser que eu queira virar cantor. Sim. Né? Cadê o cara do... Então, assim, eu acho que o investimento em qualidade... Tá? Hoje é preço. As pessoas vão para as faculdades por causa de preço. Eu ia antigamente pelo histórico da faculdade. Eu paguei caro para estudar na FGV. Paguei caro na época. Então, assim, eu quero estudar na FGV. Né? Eu investi muito meu tempo e minha dedicação para estar dentro da FRJ. Eu era de um programa que era nota 7 na CAPES. A CAPES ela avalia os mestrados e doutorados de 1 a 7. Né? Nível 7 na CAPES, que é o nível mais alto da CAPES. Então, a gente tinha que publicar, tinha que ler, tinha prova de inglês, tinha prova de segunda língua estrangeira, a gente tinha que escolher italiano, espanhol, francês como segunda língua. Então, assim, foi pesado estar lá dentro. Era um programa que você não podia tirar nota baixa. Eu tenho todas as notas 10 das disciplinas do mestrado e doutorado. Todas as notas foram 10. Mas estudava pra caramba. Então, assim, eu acho que falta o aluno também entender que ele precisa buscar uma boa formação. E não é só preço. Sim. Então, ele faz... Uma coisa que eu percebi dos anos para cá é que o aluno não entende que ele faz parte desse processo de ensino-aprendizagem. A gente está já tirou há muito tempo isso do aluno. Ele fica com um grande receptor da informação e aquela informação vai ser a única exclusiva que eu vou precisar ter. E não é.
Se o cara não correr atrás de aprender por fora, de buscar outras... Que seja na internet. Complementar aquilo, ele vai ficar parado. Ele vai perder para outros que têm mais acesso, que têm mais condição, que têm essa cultura geral, que têm condição de viajar. Então, assim, agora eu acho que o futuro é ruim, o futuro do ensino assim, não é legal. Acho que não vejo a curto prazo ou a médio prazo uma mudança. Eu acho que o mercado ele vai se ajustar com o tempo, esse modelo máquina de moer carne, que eu falo que a máquina de moer carne, porque qualquer carne que você coloca ali sai carne moída. Né? Você pode botar um filé mignon ou um acém e vai sair carne moída no final. Eu acho que vai acabar, porque as pessoas vão começar essa exigência de ter o ensino superior, as pessoas vão ver que não está dando certo. Porque essa geração que está chegando agora, a gente fala muito assim, é uma geração desinteressada, mas a culpa é da geração anterior. A minha filha me vê trabalhando dia e noite. Eu estou aqui hoje porque eu guardei esse horário para estar aqui com vocês hoje, com muita honra, mas tipo assim, eu trabalho segunda, sexta, sábado, domingo, feriado, porque eu tenho que ralar, eu estou com 50 anos. O meu avô, a minha avó, não precisou disso. Ela era aposentada com 50 e poucos anos. O meu sogro é aposentado com 58 anos, se aposentou na Petrobras. Né? Tem a casinha própria, tem a casa de praia própria, tem um carro quitado. Eu moro de aluguel, o carro é financiado. Aí ele fala assim, peraí, meu pai estudou pra caramba, o meu tio estudou pra caramba, minha mãe estudou pra caramba, e estão aí se acabando com ansiedade, com depressão. Será que vale a pena essa... Então é uma geração que ela tem como espelho os pais. Né? Meu pai estudou, está trabalhando como vendedor externo. Minha mãe estudou, está tendo que fazer. Meu pai estudou, está dirigindo Uber. Será que vale a pena eu investir tanto em educação? Mas assim é isso. Eu acho que o futuro a curto prazo é ruim. Mas eu acho que assim existe uma necessidade que acho que a salvação a médio prazo está a gente investir na educação de qualidade. Fundamental 2 e colégio. Né? Hoje, se eu tivesse que investir em educação, eu investiria nisso. Se eu tivesse uma grana hoje, eu falaria assim, vamos investir em educação. Eu não abriria uma faculdade, eu abriria um colégio para a gente poder trabalhar esse menino para ele chegar lá com senso crítico, entendeu? Fazer uma educação de qualidade, buscar uma formação boa, numa formação geral dele, não só a formação específica. Entendeu? Muito bom, muito bom. Januário, papo sensacional. Acho que a gente trouxe uma visão diferente, que é de a gente poder parar para poder pensar, refletir sobre o cenário de educação, que não é tão preto no branco como algumas pessoas gostam de discutir, não é tão simples como algumas pessoas tentam tratar o assunto. São muitas variáveis e você conseguiu trazer para a gente assim, um panorama muito bacana do geral. Queria aproveitar esse último momento para que você pudesse passar uma mensagem para quem está assistindo, por mais que a gente tenha falado algumas coisas aqui que não foram tão positivas, né? Mas uma mensagem positiva para quem está assistindo de futuro, caso você queira, para a gente sair daqui com um senso crítico do que é educação e de que realmente a gente pode... Né? Eu acho que assim, vamos dizer assim, para as pessoas que vão consumir educação, que estão buscando, estão começando carreira... ou estão aí, né, pensando no que vão fazer, estão no ensino médio, eu acho que é se diferenciar e entender que a educação é investimento. Né? Quer dizer, não só investimento de dinheiro, mas investimento de tempo, não dá para abrir mão disso. Seja o que você for fazer, né? Não interessa. E não quer dizer que só um colégio particular, eu sou um exemplo, que não vim de escola pública e... Né? Claro que é mais fácil, o acesso é melhor, ter tempo para estudar é fundamental. Você está o dia todo trabalhando, ter que estudar à noite e a história das 24 horas é igual para todo mundo, me perdoe, mas assim, não acredito nisso, não tem como acreditar. Eu já vi alunos pegando 2 horas de ônibus para chegar na faculdade, cansados, depois mais 2 horas de ônibus para chegar na cidade deles para poder estudar. Não dá para dizer que vai ser igual ao menino que está ali na UFBA com um carrinho particular que o pai deu. Não é igual, não é igual. Mas assim, e não vou nem falar das faculdades, porque eu acho que essa é uma discussão que, por enquanto, ela está perdida. Estou falando principalmente dos privados, dos colégios privados, eu acho que é um assunto que ainda está perdido. Mas dá outra ponta, que são as empresas, que a gente sabe onde esse pessoal vai trabalhar. Porque todo mundo quer ir para o mercado de trabalho, seja empreender, né? Eu acho que para empreender, a gente fala que o Brasil é campeão de empreendedorismo, é um campeão de pessoas sobrevivendo, na verdade. Esse empreendedorismo que a gente fala que é empreendedorismo, que tantos MEIs abertos, tantos não sei, isso não é empreendedorismo. É necessidade. Até porque você vê que quando a gente fala em inovação, a taxa de inovação vou abrir um açaí. Gente, quantos açaís tem no seu bairro já? 25. Para que você vai abrir um açaí na sua rua? Entendeu? Está fadado a você fechar. Né? Vou vender brigadeiro. Assim, então é sobrevivência.
Não é empreendedorismo. E assim, quem vai buscar uma vaga no mercado de trabalho, quem está hoje, infelizmente, a cultura dessa internet e tudo mais, vulgarizando o CLT. O CLT, não sei o que lá. Gente, não tem problema nenhum. O CLT, eu trabalhei muito tempo e é muito difícil viver sem CLT. É muito difícil, porque hoje é muito bom você ter seu fundo de garantia, você ter seu 13º, as suas férias. Então, essa geração falando muito mal do CLT. Acho que investir em carreira é fundamental. Seja para você ter sua empresa própria, ou ser um consultor, ser um influencer, não tem problema nenhum nisso, não tem nada de errado. Desde que você seja responsável com o que você está falando, influenciando as pessoas. Mas, assim, para as empresas, eu acredito que investir em pessoas. Eu acho que as empresas têm que... Esse discurso parece muito frase pronta, mas as empresas investem muito pouco em pessoas. Tá? Então, investir na contratação, investir em formação de pessoas. A empresa hoje, elas estão querendo contratar bem, mas não estão investindo em formação. Sim. Né? Quer dizer, uma integração quando o cara entra, formação lá dentro. Claro que vai ter gente que não vai formar, gente que não vai querer aprender. Isso acontece em qualquer lugar, qualquer segmento. Né? Mas, assim, tem que investir em formação. Porque elas reclamam, não tem ninguém para entrar. Faz parceria com faculdade, faz parceria com o Senac, faz parceria com o Sistema S todo aí, SESI, Senai e tudo mais, para trazer esse pessoal bom. Né? Investe em educação, faz um programa numa escola pública. E a gente não vê isso. Então, as empresas precisam investir em gente. Né? Demissão é muito fácil. Então, hoje o turnover das empresas é enorme. Ninguém faz carreira numa empresa mais. Hoje é fora de moda. Você falar que você fez 30 anos, se aposentou pela empresa. A gente viu isso na geração anterior à minha, pessoas se aposentando na mesma empresa. Eu trabalho aqui há 30 anos, eu trabalho aqui. Hoje não tem mais isso. Você passa 2 anos numa empresa. E eu já vi empresário se orgulhar do turnover dele ser alto. De pessoas não durarem 3 meses. Já vi. Dono de empresa falar para mim isso. Não, aqui não dura ninguém. E falou para mim, inclusive. Foi contratado como diretor da empresa. Ele falou assim para mim. Não, ele fala assim, espero que você não dure muito tempo aqui. Acho que não crie esperanças. Isso na primeira semana de trabalho. Eu já ouvi isso de um empresário. Caramba. Em Salvador. Então, assim, é triste. Porque, assim, literalmente é o seu maior capital. Mas as pessoas também têm que ter consciência que isso tem que partir delas. Elas não entendem que isso não vai acontecer lá na frente como um passe de mágica. Você tem que se diferenciar, você tem que investir em educação, você tem que investir, inclusive, em cultura geral. Cinema, livro, museu. É legal ir para a praia tomar uma cerveja, é legal você ir para um baba, é legal você ir para um show, né, do seu pagode. Lá não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso. Mas você tem que entender o seguinte, eu preciso investir em mim. Se eu não investir em mim, não... Então você vai ser garçom, você vai ser o melhor garçom. Você vai ser Uber, você vai ser o melhor Uber que tem. Então, você vai ser porteiro, você vai ser empresário, o melhor empresário que tem. Então, falta essa coisa das pessoas. Então, assim, eu abri também a mente, que para mim elas fazem parte desse processo. É muito fácil falar que o mercado de trabalho está difícil, pagando pouco, mas o que você está fazendo para mudar esse cenário também? Então, é importante também a gente entender isso, entendeu? Muito bom. E, Januário, quem quiser te encontrar, falar mais com você, ver mais sobre o que você fala... Tem Instagram, tem LinkedIn, qual é? O LinkedIn é januário.mourão, que é o sobrenome de família. Pode entrar lá tem todas as minhas experiências. Eu acho que um lugar legal para que é a Escola de Pensar, que é uma empresa, a gente tem uma empresa chamada Gaveta do Pensamento, sempre muito preocupado com essa visão de abertura, mas a gente tem a Escola de Pensar, @Escola de Pensar. Não tem ponto, não tem underline, que a gente fala muito sobre isso. Né? A gente traz, inclusive, muitas coisas do pensamento que são gratuitas. A gente tem uma dificuldade enorme de trazer as pessoas, né? Que são coisas próprias que a gente faz, eventos, discussões culturais, lançamento de livro. A gente tem clubes do livro, né? Que são gratuitos, as pessoas vão lá, sentam e discutem, né? Várias discussões com pessoas importantes, e a gente vê uma adesão pouca, e a gente quer democratizar esse acesso. Então, sigam lá a Escola de Pensar, que dentro do que a gente está falando aqui, acho que é importante... literalmente é uma escola feita para as pessoas pensarem, não é uma escola com paredes fechadas, até porque o pensamento não pode ser fechado em 4 paredes, tem que estar aberto aí e democrático a todos, entendeu? Muito bom. E para você que acompanhou a gente até aqui, meu agradecimento. Espero que a gente consiga ter trazido nesse bate-papo um pouquinho mais assim de possibilidade de abrir sua mente, de você pensar de forma diferente sobre a educação, sobre o desenvolvimento humano, um olhar diferenciado para uma pessoa que entende realmente de educação e vive isso há muito tempo. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Como vocês já sabem, esse podcast aqui é um oferecimento do Estúdio Somar, que disponibiliza esse espaço aqui maravilhoso para a gente poder gravar com alta qualidade, com equipamentos de última geração, para que fique tudo perfeito para quem está nos assistindo. Então, caso você queira acompanhar a gente, é somar.com
Eita, esqueci o Instagram. Me ajuda. Somar.studio. Já fui olhado até que é cara feia aqui, porque eu repito esse Instagram o tempo todo e toda hora eu esqueço. E caso queira acompanhar também o nosso podcast, é juntosprasomar.pdc. E é isso. Um obrigado e até a próxima.